Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais transformadoras de todos os tempos. E olha, não é só uma história religiosa, não. É um ponto de virada que redefiniu a própria ideia de história, de identidade e de fé para bilhões de pessoas. Vamos tentar entender por que a jornada de um homem, Abraão, foi um evento tão revolucionário. A grande questão é essa, né? Em um mundo antigo, cheio de impérios e deuses poderosos, por que um indivíduo aparentemente comum se torna a chave para uma mudança tão profunda? O que tinha de tão radical na história dele que fez com que ela continuasse ressoando por milênios? Bom, é isso que a gente vai investigar. Primeiro, a gente precisa entender de onde Abraão veio. E não era um lugar primitivo de jeito nenhum. Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, era uma metrópole sofisticada, sabe? Um centro de poder, de comércio, de religião. Um mundo definido por aqueles zigurates monumentais, hierarquias super rígidas e deuses que eram ligados a cidades e templos. Um mundo de poder visível estabelecido. E é exatamente aqui que a grande virada acontece. Abraão é chamado a deixar esse mundo de poder concreto por algo totalmente diferente. Um mundo de promessas. Um futuro que ainda não existia. Uma nação que não era visível. Uma terra que ele nem conhecia. Basicamente, ele trocou a segurança daquilo que era pela incerteza do que viria a ser. Para a gente entender por que essa mudança era tão necessária, a gente tem que olhar para o problema daquela época. O mundo antigo era avançado sim, mas ele estava meio que preso nos seus próprios limites. As grandes civilizações viviam num ciclo de crescer e desmoronar. Uma tensão constante entre colocar ordem na casa e ver tudo se desintegrando. E esses limites eram bem concretos. Era um mundo de guerras o tempo todo, onde a religião era muitas vezes só uma ferramenta na mão do poder. Mas o ponto-chave aqui é a ideia de deuses territoriais. Cada cidade, cada povo, tinha seu próprio panteão de deuses, que simplesmente não viajavam. Isso criava uma fragmentação espiritual enorme, um vazio existencial que contrastava com toda a sofisticação dos rituais. E essa comparação aqui mostra direitinho o tamanho da revolução. De um lado, você tinha deuses locais, controlados por rituais e ligados a interesses políticos. Do outro, a ideia que surge com Abraão, uma divindade universal, que acompanha a pessoa aonde ela for, que transcende fronteiras e com quem se pode ter uma relação direta, sem depender só daquela casta de sacerdotes. É uma mudança de paradigma completa. Então, quem foi que deu o empurrão para essa mudança toda acontecer? A resposta é o que torna essa história tão poderosa. Foi um indivíduo totalmente improvável. A escolha cai sobre alguém que, pelos padrões da época, não era nem de longe a escolha óbvia. E este é o ponto crucial. Abraão não era da elite. Ele não tinha poder político, não tinha autoridade religiosa, nem força militar. A história não estava sendo movida por um faraó ou um imperador, mas sim por um chefe de um clã seminômade. A importância dele não era um pré-requisito. Essa frase resume tudo. No mundo antigo, o status era herdado. A pessoa nascia importante. A história de Abraão vira essa lógica de cabeça para baixo. A relevância dele não é o ponto de partida, mas sim o resultado da jornada dele, das escolhas e da sua fidelidade ao longo do tempo. Ele se torna importante enquanto caminha. E isso nos leva ao momento central de tudo, o chamado. E não é só um convite, não. É uma ordem de ruptura total. Uma jornada que começa com o abandono de todas as estruturas de segurança e identidade que ele conhecia. Uma viagem, literalmente, sem mapa. A primeira ordem, deixa tua terra. E, gente, no mundo antigo, a terra era a identidade. Abandonar a terra era como deixar de existir. Perder a proteção jurídica, social e espiritual era o primeiro e mais profundo desenraizamento. Depois, a segunda camada da ruptura, deixa tua parentela. Isso significava abandonar o clã, a família extendida. Essa era a rede de segurança econômica e social. Sem o clã, uma pessoa era incrivelmente vulnerável. E, finalmente, o rompimento mais íntimo. Deixa a casa de teu pai. Isso não era só sobre a família nuclear, mas também sobre a herança espiritual. O pai dele, Tera, representava o politeísmo da Mesopotâmia. Era um rompimento com o passado religioso da própria linhagem. E aqui está o elemento mais radical de todos. Ele foi chamado para deixar tudo para trás sem um destino claro. As migrações antigas eram motivadas por comércio, fome ou guerra, sempre com um objetivo definido. A jornada de Abraão não. O caminho vinha antes da terra.
A identidade seria forjada no movimento, não no destino. Essa jornada radical, claro, não era sem propósito. Ela introduziu uma solução para os limites do mundo antigo, um conjunto de ideias completamente novo sobre Deus, sobre o tempo e sobre o que significa ser um povo. No centro desse novo paradigma está o conceito de aliança. Os pactos antigos eram tratados políticos, baseados em poder e interesses. A aliança com Abraão é diferente. É uma promessa que se desenrola na história. O foco muda da instituição para a relação, da força para a fidelidade. E isso faz com que o tempo se torne um personagem central. A promessa não é cumprida imediatamente. São décadas de espera, de testes. O tempo deixa de ser um obstáculo e se torna o próprio palco, onde a confiança é construída e a história se desenrola. A fé passa a ser medida pela capacidade de permanecer fiel ao longo do tempo. Essa jornada de confiança toda culmina no teste mais incompreensível de todos, a ordem para sacrificar o próprio filho, Isaque, o herdeiro da promessa. É o desafio final a essa nova fé, levada ao seu limite absoluto. Mas o clímax da história não é o ato em si, mas a sua interrupção. A mão é detida. Esse momento é uma ruptura cultural monumental. Num mundo onde o sacrifício humano era uma prática conhecida para apaziguar os deuses, esta narrativa estabelece um novo princípio. A fidelidade máxima não exige a destruição da vida, mas sim a sua preservação. Então, qual é o impacto duradouro disso tudo? A jornada de Abraão não termina com ele, de jeito nenhum. Ela se torna a semente de um legado que moldaria a história mundial de uma forma que ele nunca, jamais poderia ter imaginado. E o alcance desse legado é algo impressionante. Abraão se torna uma figura fundamental para 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Todas olham para ele como um patriarca da fé. É raríssimo encontrar uma figura na história com esse tipo de ressonância transversal. Talvez o legado mais profundo seja conceitual. A história deixa de ser vista como um ciclo interminável de estações e de impérios que sobem e caem. Com Abraão, a história ganha um rumo, uma direção linear. Ela se torna uma narrativa que avança em direção ao cumprimento de uma promessa. E, finalmente, o legado é um novo modelo de identidade. Uma identidade que não depende apenas de um pedaço de terra ou de poder político, mas que pode ser carregada na memória, na história e na continuidade de uma aliança. É uma identidade portátil, capaz de sobreviver ao exílio e à dispersão. A história de Abraão, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta universal. Em um mundo que parece preso em seus próprios ciclos, que parece quebrado, a jornada dele sugere que uma ruptura radical é possível e nos faz pensar o que é preciso para deixar para trás o que é conhecido e começar de novo.